E aí, povo santo, graça e paz. E aí, firme e forte. Aleluia! Vamos entrar hoje em um novo capítulo, amém? E eu creio que esse capítulo vai acrescentar muito na sua vida. Apesar de alguns aspectos, a gente vai fazer algumas revisões de alguns pontos que a gente já viu nos vídeos anteriores. Eu acredito que tem muita coisa nova que vem por aí que certamente vai fundamentar a sua fé, amém? Capítulo 7 fala sobre o que significa crer com o coração. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, a parte 1 do capítulo 7, e vou te falar, viu? Fica com expectativa, com o seu coração aberto, seu ouvido aberto também, seus olhos atentos para a gente estudar nesse momento e receber da palavra de Deus, amém? Como eu tenho falado, esse livro mudou a minha vida. Esse livro, de fato, é um livro de cabeceira para a gente colocar do ladinho da cama para todas as noites, antes de dormir, não é? A gente poder folhear ali, poder ler, amém? E ser edificado e acrescentado pela palavra de Deus. Como eu tenho falado em todos os vídeos, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative as notificações e, ao final, deixe o seu gostei para que juntos possamos alcançar a maior quantidade de pessoas. Você tem agora mesmo a oportunidade de compartilhar esse vídeo com pessoas de grupos que você faz parte, pessoas da sua família, do seu convívio social. Faça isso agora mesmo e, de alguma forma, contribua, para que juntos possamos alcançar a vida de mais e mais pessoas. Então, já quero ir agora, na verdade, para o nosso primeiro versículo, que está lá em Romanos, no capítulo 10 e no verso 10, amém? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Queria que, se você tivesse com a sua Bíblia aberta, pudesse grifar essa expressão que a Bíblia diz assim, porque com o coração se crê. Quero ler aqui mais um verso que está aqui em Marcos, no capítulo 11. Vamos lá aqui rapidamente, aleluia! Livro de Marcos, capítulo 11, no verso 23. Diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Grife aí na sua vida, na sua Bíblia, amém? Na sua vida, não, na sua Bíblia, e não duvidar no seu coração. Você percebe que tanto em Romanos, capítulo 10, verso 10, como aqui em Marcos, capítulo 11, verso 23, a Bíblia faz referência ao nosso coração. Lá em Romano, a Bíblia diz que com o coração se crê. E aqui em Marcos diz, se você não duvidar no seu coração. É interessante, queridos, que a Bíblia deixa muito claro que é com o coração que o homem crê. E hoje nós vamos aprender um pouquinho, apesar de eu ter falado um pouco sobre isso no passado, nós vamos aprender um pouquinho a fazer a diferenciação das três dimensões do homem, tá certo? Eu quero iniciar compartilhando com você que o coração do homem é o seu eu verdadeiro. O coração do homem é, de fato, o seu espírito. Nós aprendemos no vídeo anterior que... deixa eu colocar somente a minha tela aqui, Eu vou deixar a Bíblia aberta, mas para você me acompanhar aqui, tá certo? Então, a gente viu no vídeo anterior, imediatamente anterior a esse vídeo, inclusive se você não tem acompanhado, oh meu Deus, se você não tem acompanhado cada um desses vídeos, eu quero pedir para você pausar agora mesmo. Eu vou até deixar hoje a playlist aqui, nas informações desse vídeo, vou deixar a playlist para você clicar e você abrir a playlist por completo, onde eu estou falando diariamente sobre esse livro, tá certo? Então, se você não acompanhou os vídeos anteriores, dê uma pausa agora mesmo, vai lá e começa a partir do primeiro vídeo, porque a revelação é algo progressivo, Então, vamos lá. Como eu já mencionei anteriormente, nós somos o espírito, O homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Se eu voltar aqui para essa expressão aqui que está aqui em Marcos, capítulo 11, ele fala assim, e não duvidar em seu coração, Se a gente pegar aqui, por exemplo, o que nós acabamos de ler em Romanos 10, 10, a Bíblia diz assim, porque com o coração se crê para a justiça.
É claro que quando a Bíblia faz menção aqui a coração, ela não está falando sobre o órgão do corpo da gente, né, que bombeia o sangue. A Bíblia não está falando sobre isso. Se você olhar aqui, porque com o coração se crê, então se a Bíblia fizesse menção ao coração físico do homem, então poderia fazer menção a qualquer outra parte do corpo, como por exemplo as mãos, os pés, né? Imagina, com os pés se crê, com as mãos se crê. Então não se refere à parte física do seu corpo. Pelo contrário, quando a Bíblia fala sobre coração, né, está falando sobre algo que vai muito além da parte física do seu corpo. Vou dar aqui um exemplo, né? Se, por exemplo, eu falasse assim, né? Vá para o coração da cidade, né? Nos encontramos no coração de Maceió. Alguém poderia perguntar, onde é o coração de Maceió? O coração de Maceió é o centro de Maceió, não é? Muito embora a gente saiba que hoje, por conta de algumas questões que houveram aqui em Maceió, houve uma mudança, né, de pessoas da região aqui mais próxima ao centro para as regiões mais distantes, a região mais alta da cidade, mas nós entendemos que o centro é o coração de Maceió, não é? Quando você coloca, por exemplo, no GPS, e você coloca lá a cidade de Maceió, você vai ver que o GPS vai levar você para o centro de Maceió. Então, coração muitas vezes se refere ao centro. Se eu colocasse, por exemplo, você está assim, por exemplo, o coração de um assunto, né? O centro de um assunto, né? O âmago de um assunto, a parte mais importante de um assunto seria o seu coração. Então, coração do homem se refere à sua parte principal, ao âmago do seu ser ou ao seu espírito. Então, quando a Bíblia fala aqui, ó, porque com o coração se crê, a Bíblia está mencionando que nós cremos a partir do nosso espírito, né? Como eu já falei anteriormente, nós somos um ser em 3 dimensões. Nós somos o espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Eu queria compartilhar com você, inclusive eu não lembro de ter aberto esse verso aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos lá, abrir rapidamente comigo aqui, aleluia, dia abençoado hoje, amém? Eu declaro aí um dia extraordinário para você, um dia gracioso, um dia cheio da presença de Deus. Eu não sei se você está vendo esse vídeo pela manhã, à tarde ou à noite, eu estou lançando ele agora, pela manhã, às 7 da manhã, e eu tenho certeza que se você estiver vendo em qualquer horário que seja, eu quero declarar aí um dia, uma tarde e uma noite maravilhosos, abençoados, agraciados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, aqui no verso 23, diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que a primeira parte do homem que o apóstolo Paulo cita é o espírito, não é? O espírito do homem é de fato o coração do homem. Amém, querido? Agora, é interessante, né? Porque você lembra que a Bíblia fala aqui em Gênesis, vamos lá rapidamente, olha o que a Bíblia fala aqui no livro de Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, no verso 26. Olha, eu estou até falando tão rápido que eu estou comendo aqui as palavras e colocando palavra demais, aleluia. Vamos lá, livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 26, a Bíblia fala assim, ó: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero lembrar a você que no vídeo anterior eu falei que Deus não é homem, amém? A Bíblia fala em Números, capítulo 23, no verso 19, que Deus não é homem. Então, se aqui nesse verso a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então a Bíblia não pode estar falando sobre a semelhança física. Fisicamente, nós não somos semelhantes ao Senhor porque Deus não é físico. Deus não é um homem físico, de corpo físico. A Bíblia diz, nós abrimos lá no contexto do vídeo anterior, nós abrimos lá em João capítulo 4, eu quero abrir com você aqui rapidamente, tá certo? Evangelho de João, no capítulo 4 e no verso 24, a palavra do Senhor fala assim, ó: Deus é
espírito. Então, se a palavra de Deus fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então isso quer dizer que espiritualmente nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, eu quero que você perceba algo aqui juntamente comigo. Se nós fomos feitos na dimensão do Espírito ou espiritualmente à imagem e semelhança de Deus, é porque Deus tem expectativa que nós acessemos Ele de forma espiritual. Eu quero lembrar a você que no vídeo anterior eu falei aquele texto lá, né? Que a palavra do Senhor diz que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Então a forma como nós fomos chamados para acessar Deus é por meio do nosso espírito. Existe um homem na Bíblia que tentou entender Deus de forma natural. Esse homem foi Nicodemos. Eu quero compartilhar com você aqui no Evangelho de João, só que deixa um momento agora no capítulo 3, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, no verso 6. Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Eu vou ler aqui versículo 4. Ele diz assim, ó: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Veja que essa é uma pergunta que Nicodemos faz quando Jesus fala sobre nascer de novo aqui no verso 3. No verso 3, Cristo fala assim, ó: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então você observa aqui que Nicodemos não entendeu muito essa expressão de Jesus, porque Nicodemos tentou entendê-la de uma forma natural. É por isso que o verso 4, ele fala sobre o nascimento natural, onde uma criança, onde um bebê nasce naturalmente do ventre da sua mãe. Ele sai da barriga da sua mãe, mas não era sobre isso que Jesus estava falando. Se você olhar aqui no verso 6, ó, olha o que Jesus Cristo fala: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está falando aqui sobre um nascimento espiritual. Jesus estava falando de coisas espirituais e Nicodemos falava de coisas naturais. Amém? Então é importante que a gente entenda, queridos, que nós somos um ser em 3 dimensões. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. No vídeo anterior nós vimos que no momento em que a gente entrega a nossa vida a Jesus, que nós recebemos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, a Bíblia fala que o nosso espírito é recriado. Está lá, eu não vou abrir hoje, mas está lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17. Então, a Bíblia, eu falei isso no vídeo anterior, a Bíblia fala que nós fomos recriados à imagem de Deus e segundo Deus. Agora, eu quero que você perceba isso aqui, porque quando a Bíblia fala que é com o coração que nós cremos, eu quero que você entenda que crer com o coração significa dizer crer com o nosso próprio espírito. É no espírito que nós temos a plenitude de fé do tipo de Deus. Eu quero abrir com você aqui, por exemplo, em Romanos, no capítulo 2 e no verso 28. Vamos lá. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, então é muito importante que, se você está acompanhando, né, esse vídeo somente ouvindo a minha voz, é muito importante que depois você pare e você venha acompanhar esse vídeo também a imagem, tá certo? Porque eu estou abrindo aqui os textos e aí você vai acompanhando cada texto conforme eu for abrindo aqui para você, tá? Romanos capítulo 2, aqui no verso 28, veja o que a Bíblia diz aqui, tá? Ele fala assim, ó: porque não é judeu o que o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porque judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão é o que é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Eita, acabei de compartilhar a Bíblia, não foi? Oh, meu Deus, aleluia. Vamos lá, eu vou ler de novo, tá? Versículo 28 de Romanos 2. Olha para a tela. Diz assim, ó: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Veja, ele usa a palavra exteriormente e depois ele usa a palavra na carne. No verso 29 ele fala assim, ó: porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão
é a que é do coração no Espírito, não segundo a letra, cujo louvor procede de homens, mas de Deus. É interessante a Bíblia, Paulo fazer esse trocadilho aqui, né? Você vê aqui no verso 28, ele falando, deixa eu grifar para você aqui, ó, o que o é apenas exteriormente. E aí ele fala no finalzinho aqui, ó, somente na carne. Você vê ele fazendo um trocadilho, né, entre exterior e interior. Você vê um trocadilho ele falando sobre interior e exterior e vê ele falando sobre espírito e carne. Agora, eu quero que você perceba aqui, querido, que quando ele fala sobre exterior, ele está justamente se referindo à parte da gente que lida com o carnal. Daqui a pouco eu vou abrir um outro versículo que você vai ver isso aqui melhor, tá? E quando ele fala interior, ele está se referindo ao coração ou ao espírito humano. Então você vai ver ele fazendo um trocadilho, né? Entre exterior e interior, entre carne e espírito, amém? Então você observa aqui nesse mesmo contexto aqui, ó, ele falando aqui no verso 29, ele diz assim, ó, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Ele fala no espírito. Então, você vê Paulo aqui trazendo a percepção de que coração e espírito são a mesma coisa. Tem um outro texto aqui em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 14. Vamos lá comigo? 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 14, aleluia, e no verso 14. Olha o que ele fala aqui, ó. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, mas a minha mente fica infrutífera. Olha o que ele fala aqui, ó. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então você vê aqui no verso anterior que nós vimos ali em Romanos, no capítulo 2, nós vimos Paulo fazendo uma diferenciação entre espírito e carne, né? Aqui nós vemos Paulo fazendo a diferenciação entre espírito e mente. Leia mais uma vez aqui, ó. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Queridos, olha, esse contexto aqui, não é? Esse assunto, na verdade, ele causa muita confusão dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque tem muita gente, muitas inclusive doutrinas e igrejas, acreditam que espírito e mente é a mesma coisa, mas não é. Olha o que ele fala aqui, eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Porque se orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Você consegue perceber aqui que há uma diferença entre espírito e mente? Há uma diferença. Espírito não é igual a mente e mente não é igual ao espírito. Amém? Seu espírito não é a sua mente e a sua mente não é o seu espírito. Agora, um outro ponto que eu percebo aqui juntamente com você, olhe para o versículo aqui mais uma vez na tela, ele fala assim, ó, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então, quando eu falo em outra língua, quando eu oro em outra língua, quem está orando não é a minha mente, é o meu espírito. Também não é a minha carne, amém? Então não tem como você orar em outra língua e você orar em outra língua de forma carnal. Então aqui eu já tiro uma dúvida de muita gente, né? Que às vezes quando está orando em língua fica pensando que aquilo ali é uma coisa da carne, é uma coisa da mente. Eu vou te garantir por esse versículo aqui que não é. A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz a mesma coisa, que quando você ora no Espírito, quando você ora em língua, quando você fala em língua, você fala pelo Espírito e não pela carne e não pela mente. Olha aqui um outro texto aqui, ó, no verso 15. Olha o que ele fala aqui, ó, nesse mesmo contexto de 1ª Carta aos Coríntios 14, só que no verso 15, ele fala assim, ó, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Veja aqui a diferenciação. Eu vou orar no Espírito, mas também vou orar com a mente. Eu vou orar no Espírito, mas também vou orar com a mente. Duas coisas diferentes. Então, se em algum momento, quando você estiver orando em outras línguas, o diabo queira trazer alguma sugestão de que você está fazendo isso de forma carnal, de que você está fazendo isso de forma mental, ei, não. Você está fazendo isso e essa oração, ela é uma oração espiritual. Agora,
qual é a evidência, como eu falei no vídeo anterior, é como está conectado aqui. Qual é a evidência da oração em outra língua? Não é a fala, não é? Então você vai ver a evidência física é a fala, mas de fato aquilo ali se processa de forma espiritual. Vamos lá. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então você vê aqui a diferenciação que o apóstolo Paulo traz entre espírito e mente. Eu quero trazer aqui um outro texto para a gente meditar aqui, em que o apóstolo Paulo, ele faz um trocadilho, né? Começando aqui, por exemplo, na dimensão espiritual e na dimensão material. Espiritual e material. A gente vai ver aqui que Paulo, ele considera o que está na dimensão espiritual como um homem interior, e aquilo que está na dimensão carnal como um homem exterior. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, vamos lá, voltar algumas páginas aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9 e no verso 27. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Ele diz assim, ó: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Está assim na sua Bíblia? Abra a sua Bíblia também agora mesmo para você acompanhar comigo esse texto. Olha o que ele fala aqui, ó. Mas esmurro o meu corpo. Eu lhe pergunto, a quem Paulo se refere que estava esmurrando o corpo dele? Não era ele mesmo? Era como se ele falasse aqui, ó, aqui nesse espaço aqui, ó, vou pegar para você, ó, entre a palavra mais e a palavra esmurro, aqui tem um eu. Mas eu esmurro o meu corpo. Olha a diferenciação que Paulo fala entre eu e o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. Então, eu esmurro o meu corpo é diferente de eu me esmurro. Concorda comigo? Concorda comigo? Não, diga mesmo. Concorda comigo? Concorda mesmo? Me diga aí. Olha, se ele falasse assim, ó, mas eu me esmurro, então ele estava falando que o eu e o corpo seria a mesma coisa, mas ele não fala isso. Ele fala assim, ó, mas eu esmurro o meu corpo, dando para a gente a impressão, né, e na verdade é isso mesmo, né, de que o eu verdadeiro e o corpo são duas coisas completamente diferentes, amém? Ele se refere ao corpo dele como sendo um objeto, né? Por exemplo, eu pego o meu dedo, eu pego a minha mão, eu pego o meu braço, né? Ele fala, eu esmurro o meu corpo, como sendo o corpo parte da totalidade, né? Que ele estava falando aqui, né? Então, ele fazia o que com o corpo? Ele esmurrava. Então, a gente observa aqui, queridos, Paulo trazendo para a gente aqui que existe uma parte que ele chama de eu e existe uma outra parte que ele chama de corpo, que são duas partes completamente diferentes. Amém? Um outro texto aqui para a gente meditar. Segunda carta aos Coríntios. Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, aleluia, no capítulo 4 e no verso 16. Olha o que ele fala aqui, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você consegue observar aqui o apóstolo Paulo falando, até marquei aqui, né? Você consegue perceber o apóstolo Paulo falando sobre homem exterior e homem interior? Diga assim comigo, homem exterior e homem exterior. São duas coisas completamente diferentes. Você vê aqui, ó, ele atribui ao homem exterior corrupção. Corromper-se aqui significa envelhecer, significa morrer. Ele fala assim, ó, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, morra. Aí ele conclui, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Essa palavra renovar aqui significa se revigorar, viver. Então, ainda que esse corpo físico aqui, esse homem exterior, essa casa que eu moro,
tá? Que é a minha casa física, que todo dia está envelhecendo, né? Mas graças a Deus, estou em nome de Jesus, mesmo que eu estou envelhecendo, declaro em nome de Jesus que eu vou ficar cada dia mais jovem fisicamente, amém? Aleluia! Não é assim que a gente crê, né? É muito massa quando a gente escuta alguém falar, rapaz, tu tá muito mais jovem, né? Não é assim que funciona? Pois então, eu creio, irmão, que o Espírito de Deus que habita em mim, ele está a cada dia que passa renovando o meu corpo mortal. Você crê nisso? Quem crê, dê um glória a Deus aí bem alto. Então a gente percebe aqui, queridos, olha o apóstolo Paulo fazendo aqui uma diferenciação entre o homem interior e o homem exterior, não é? O homem exterior se corrompe, o homem exterior envelhece, o homem exterior pode morrer, contudo, o homem interior, que é o espírito, que é o coração, esse sim se renova a cada dia, a cada dia. Você percebeu aí nesses textos que há uma diferença entre espírito, alma e corpo? Esse capítulo nós vamos falar, falar muito, né, sobre crer com o coração. Então, eu já ensinei a vocês desses primeiros vídeos lá, né, que de fato a forma como nós devemos crer não é com a nossa mente, não é com o nosso corpo, e sim com o nosso homem interior. Porque o nosso homem interior tem comunhão com Deus, tem contato com Deus. Eu já provei a você que nós fomos renovados no nosso homem interior. Então, queridos, olha, não há obstáculos para a gente crer, para a gente desenvolver e usar a fé do tipo de Deus, amém? Agora, quando a Bíblia fala sobre espírito, alma e corpo, nós precisamos entender que existem orientações para nós com relação a esse aspecto aqui. Eu quero abrir com você agora, aqui em Romanos, no capítulo 12, tome versículo hoje, né? E tome Bíblia, e tome Bíblia, e tome Bíblia, e tome Bíblia, amém? Romanos capítulo 1, desculpe, Romanos 1 não, Romanos 12, 1, amém? Vamos lá, olha o que ele fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma aguinha aqui, eu já esqueci de colocar água para tomar aqui, ó. Rapaz, deu foi cedo, ó. Vamos lá, eu tô falando rápido, tô falando muito. Vamos lá, livro de Romanos, capítulo 12, no verso 1, tá? Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, né? Vossos corpos não, que nenhum de nós tem mais de um corpo, só tem um, né? Eita, aleluia, vamos lá. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo, né? Santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo não, que é o vosso culto racional. Vou ler de novo, tá? Que eu troquei algumas palavras aqui. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou lhe perguntar, quem é que vai apresentar o corpo? Diga assim, sou eu. Amém? Aqui Paulo não está falando sobre corpo para apresentar corpo. Paulo fala aqui sobre o seu espírito, que é o seu eu verdadeiro, amém? Que é o seu homem interior, apresentar o seu homem exterior, que é o seu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Então veja aqui, queridos, Paulo falando sobre você entender, não é? Eu quero lembrar aqui que essa carta aqui aos Romanos foi uma carta escrita ao povo que já havia se convertido, ao povo romano, aos cristãos em Roma. Se você olhar lá no capítulo 1, você vai ver que Paulo escreve essa carta aos cristãos em Roma. Então esse povo aqui já era um povo convertido, já era um povo que já havia, passado pelo novo nascimento, era a igreja de Deus. Então você observa aqui, queridos, que Paulo faz menção aqui a uma parte da gente, que é essa parte corpo aqui, ó, essa parte física aqui. Essa parte física não foi recriada. Esse corpinho físico aqui, esse corpinho físico aí que você tem, não foi recriado. Tem desejo, tem coisas carnais, tem coisas que a gente deve subjugar esse corpo à obediência do Espírito. Então o que Paulo fala aqui em Romanos 12, 1 é sobre você subjugar o seu corpo e apresentar o seu corpo em sacrifício. O que significa dizer isso, pastor? Significa, meu querido, minha querida, que você não vai fazer o que a sua carne quer.
Eita, aleluia, aleluia. Pegando um bocado de gente hoje aqui, viu? Você não foi chamado para fazer o que a sua carne quer. Não, porque essa carnezinha aqui, ó, não se converteu ainda. Esse corpo aqui, ó, ainda não foi transformado. De fato, lá na frente eu vou ensinar um pouquinho sobre isso, né? A Bíblia fala que todos nós seremos transformados, mas a verdade é que a gente ainda não foi transformado, não. Amém? Agora, o que eu percebo aqui, ó, a Bíblia fala aqui no verso 1 que eu devo apresentar o meu corpo em sacrifício. Agora, no verso 2 tem algo muito importante que eu quero finalizar com ele aqui, ó. Verso 2, vamos lá. E não vos conformeis, vos amoldeis, né, a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então vamos lá. Nós vimos versículos sobrados aqui, amém? Que falam sobre espírito, que é o homem interior, que falam sobre a mente, que é a alma, e que falam sobre o corpo, que é o homem exterior. Olha o que ele fala aqui, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa mente não foi recriada. Da mesma forma que o nosso corpo não foi recriado, nossa mente também não foi recriada. Nós ainda carregamos pensamentos errados, carregamos mentalidades erradas, forma de agir, de pensar errados. Amém? A gente tem que alinhar isso à palavra de Deus. A gente percebe aqui um outro ponto importante aqui, ó. Vamos lá, olha para o versículo aqui, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu pergunto a você, qual é o único instrumento capaz de trazer renovação para a sua mente? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Responda aí. Eu vou lhe responder já, tá? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento divino capaz de renovar a sua mente, capaz de transformar a sua mente. Amém? Então, quando a gente se submete à palavra, a palavra ela tem o poder de promover renovação na nossa mente. É a palavra de Deus que é o instrumento capaz, sabe, de transformar a nossa mente da forma como a gente deve ficar. Olha o que a Bíblia diz aqui nesse verso de Romanos 12, 2, na Bíblia amplificada. Fala assim, ó, não estejam conformados com este século ou com este mundo, moldados após ele e adaptados aos seus costumes exteriores e superficiais, mas sejam transformados, moldados pela inteira renovação da sua mente, por seus novos ideais e a sua nova atitude, para que vocês possam provar por si mesmos qual é a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Sim, qual é de fato a coisa que é boa e aceitável e perfeita aos olhos de Deus para você. Então, queridos, ó, quando a Bíblia fala sobre renovação da mente, a Bíblia diz que é pela palavra de Deus que nós vamos renovar a nossa mente. A palavra de Deus tem o poder de remover toda a creca antiga e colocar tudo novo. Amém? Espiritualmente, como já te ensinei, você já é uma nova criatura. Agora, para que você possa viver em novidade de vida nesse mundo físico, você precisa passar por uma transformação da sua mente, da sua alma. Amém? Então, foi importante a gente entender as três dimensões do homem, tá? Espírito, alma e corpo, para que a gente possa entender como é que a nossa fé vai operar. Nós vimos lá no começo que a fé, ela é do coração. A Bíblia diz que é com o coração que nós cremos. Então, quando a gente passa a entender a diferença entre espírito, alma e corpo, a gente passa a entender que muitas vezes a gente vai ter que aprender a operar na dimensão espiritual. Amém? Então, espero ter abençoado você hoje, tá? Com essa palavra aqui. No próximo vídeo, nós vamos aprender aqui um pouco mais sobre isso. Amém? E eu creio, irmãos, que eu vou te falar uma coisa, viu? Quando você terminar, né, esses vídeos, quando a gente terminar essa temporada de estar exposto, né, a esses conhecimentos, a esses conceitos da palavra, meu irmão, a gente vai voar.
na fé, em nome de Jesus, amém? Então, se você tem sido abençoado, eu quero pedir a você, amém? Deixa aqui o seu comentário, pastor, eu tenho sido abençoado. Se há alguma coisa que você queira acrescentar, algum ponto que você queira falar, coloca aqui abaixo também, porque a gente está aqui, irmãos, para aprender e crescer junto, tá certo? Então, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero render graça ao Senhor nesse momento, Pai, pela vida de cada uma das pessoas que me acompanham do outro lado da tela. Muito obrigado, Pai, pelo crescimento, pelo avanço, pelo progresso deles, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que a cada dia eles possam apresentar o corpo e a mente deles, Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Pai, que é pelo culto racional. É com a mente que eles vão fazer isso, Pai, que eles possam ter cada dia mais a mente deles renovada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu oro por cada pessoa aqui representada, cada lar, cada casa. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, esse tempo sendo um tempo de intervenções divinas, o Teu poder em operação, Pai, trazendo, Pai, suprimento, trazendo saúde plena, Pai, trazendo respostas para as orações, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu oro por eles, Senhor, e eu abençoo a vida de cada um deles nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, fica na paz.